Paz do Senhor, povo santo. Espero que todos estejam bem. Essa semana eu deixei uma enquete, uma provocação, uma pergunta. Cristianismo e política. O que você tem a dizer sobre isso? E eu coloquei na legenda da postagem 3 ou 4 linhas falando sobre políticos, no altar, sobre essas questões delicadas envolvendo a conversão de políticos, o envolvimento da política no templo, na igreja. Eu queria deixar uma pequena reflexão para nós sobre esse tema. Bom, primeiro, vamos dividir em 2 partes essa pequena reflexão que eu vou deixar. A primeira parte, sobre a conversão, esse é o desejo da Igreja do Senhor, que o Evangelho seja pregado e que as conversões, como no livro de Atos está exposto lá, e que a Igreja cresça, que ela caia na graça do povo, como está em Atos, e o Senhor vai dando a cada dia os novos. Ou seja, nós pregamos para que o Evangelho seja propagado e que haja conversões genuínas a Cristo. Então, isso é uma coisa. E isso nós não vamos, em hipótese alguma, julgar sobre o irmão A, o irmão B, a pessoa B, sobre a conversão. O que nós podemos fazer, isso fica para uma outra enquete, para um outro momento, é os sinais da conversão. Um convertido em Cristo Jesus, ele vai apresentar sinais de conversão. Isso aí a gente pode deixar para uma outra conversa. Então, o nosso desejo é esse. Então, quando eu coloquei essa enquete, não tem nenhuma intenção de uma classe ou outra, que o Evangelho precisa alcançar todas as pessoas que se abram para ele. Então, isso é uma coisa. Eu coloquei essa provocação no sentido do cuidado que a Igreja de Cristo tem que ter com certos envolvimentos. É nesse sentido, porque essa semana eu lembrava de um momento da história do cristianismo, assim que o cristianismo ele cresce muito, no início do livro de Atos, no primeiro século, após a ressurreição de Cristo, o cristianismo explode e ele continua crescendo muito. E chega um momento da ascensão do Império Romano, em que, século IV, em que o imperador Constantino, no final da sua vida, se converte. E a análise histórica vai dizer que essa conversão dele é uma conversão mais política nesse sentido do que de verdade uma mudança, como a palavra diz, de mentalidade, uma realmente aceitar a Cristo e seguir os princípios do Senhor. E o próximo imperador, o Teodósio, ele, mais do que isso, ele cria um edito que todos os territórios conquistados pelo Império Romano não teriam opção nenhuma, teriam que ser cristãos. Todos que estivessem embaixo do guarda-chuva do Império Romano seriam cristãos. Mais ou menos o seguinte, nós não podemos com ele, o cristianismo cresceu muito, então é melhor que a gente traga isso para debaixo da nossa tutela, e aí a gente usa também como forma de dominação. É nesse sentido que eu coloquei essa provocação, que nós, a Igreja de Cristo, temos que tomar um cuidado muito grande com as alianças que fazemos pelo próprio propósito da Igreja. Eu quero falar dessa parte, vou usar 2 textos bíblicos. O primeiro, um texto que eu gosto muito, no profeta menor de Miqueias. Eu quero ler esse texto aqui para vocês. Miqueias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Miqueias, capítulo 3, a partir do versículo 1. Disse eu, Miqueias falando, ouvi
agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes de casa de Israel, não é a vós, outros, que pertence saber o juízo? Miqueias vai dizer assim: não são vocês, as autoridades constituídas, que precisam ter o juízo? Não são vocês, representantes do Senhor, cabeças de Israel, cabeça das tribos, que são responsáveis por saber o juízo? Versículo 2: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima de seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Ou seja, Miqueias está dizendo, vocês que deveriam ter um zelo pelo povo, cuidar segundo os mandamentos de Deus, estão fazendo de forma errada. Versículo 4: então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Versículo 5: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Miqueias está dizendo assim, que os profetas estavam corrompidos. Por quê? Porque eles tinham alianças com quem não deveria e aceitavam o suborno. Então eles profetizavam aquilo que as autoridades queriam que fosse profetizado e não aquilo que o Senhor estava falando ou orientando, dando direção. Versículo 6: portanto, se vos fará noite sem visão, tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Versículo 7: os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. O profeta está dizendo que Deus não compactua com isso, né? Que quando eles clamassem ao Senhor, o Senhor ficaria em silêncio. Versículo 8, e aqui eu finalizo com esse versículo. Eu, porém, Miqueias vai dizer, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó, ou seja, a nação, ao povo, a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Bom, o que o profeta está colocando aqui? Que aqueles que falam em nome do Senhor precisam ter isenção. Em que sentido? Não podem estar presos a alianças que de alguma forma possam corromper a mensagem. Então foi nesse sentido que eu provoquei essa enquete, porque eu entendo que a Igreja de Cristo à Luz da Palavra, ela é anúncio e denúncia, né? Ela é a voz, ela é aquela que traz a mensagem. E essa mensagem, para ser genuína, não pode estar contaminada ou presa a interesses outros que não seja a palavra do Senhor. E aquilo que Deus determina, e aquilo que Deus orienta, né, a cada pastor, a cada pastora. Então, quando um pastor sobe no púlpito para pregar, uma pastora, um irmão, uma irmã, um evangelista, um diácono, um obreiro, uma irmã, uma missionária, a nossa mensagem ela tem que ser obediente apenas à voz do Senhor. E nesse sentido, a congregação, a igreja, né, nós obedecemos à voz de Cristo. Então é nesse sentido que nós, Igreja de Cristo, temos que tomar muito cuidado com essas situações, né? Primeiro, o púlpito, o altar é lugar da mensagem do Evangelho, da cruz, genuína. E segundo lugar, a igreja, ela é responsável por isso, né? O corpo de Cristo, de levar a mensagem. Então é nesse sentido que a gente tem que tomar muito cuidado, e não no sentido de que todos... a mensagem é para todos, né? Então isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um outro texto que me veio ao coração essa semana pensando nesta reflexão é quando Paulo, para usar um texto também do Novo Testamento, quando Paulo está orientando o seu discípulo, falando com Timóteo na segunda carta, né? Uma das cartas pastorais, na segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Paulo diz assim a Timóteo:
Nenhum bom soldado de Cristo se envolve com os negócios dessa vida. Antes, contudo, obedece àquele que o arregimentou. Paulo está dizendo assim: se você é um arauto do Senhor, um embaixador, Paulo usa essas palavras, né? Embaixador de Cristo, você não se envolve com coisas, não no sentido de que não vamos viver nesse mundo, participar dele, mas no sentido no sentido daquilo que nos tira da obediência ao Senhor, do foco. Antes obedece àquele que o arregimentou, que o alistou, que o chamou, né? Então, nós que fomos encontrados por Cristo, quero te deixar essa mensagem, né? A igreja do Senhor, de diversas denominações, nós precisamos ter uma mensagem genuína, pautada na palavra do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te dar uma quinta, sexta, um final de semana abençoado. Um grande abraço do pastor Eliseu.